Seja bem-vindo ao programa Palpites de Livros, aqui na TV Cidade de Farroupilha. Eu sou Natália Bon, a apresentadora deste programa. E hoje nós vamos falar sobre o livro A Ponte para a Terabitia. Vou ler aqui algumas palavras de um livro e vamos fazer mais algumas coisas. Agora vamos adentrar esse universo maravilhoso do livro A Ponte para a Terabitia? Antes de falarmos do livro do episódio de hoje, vamos nos deleitar com as palavras de Mário Sérgio Cortella no livro Sabedorias para Partilhar? O texto de hoje se chama Sinal de Inteligência. Uma das coisas mais inteligentes que um homem e uma mulher podem saber é que não sabem. Aliás, só é possível caminhar em direção à excelência se souber que não sabe algumas coisas. Há pessoas que, em vez de terem humildade para saber que não sabem, fingem que sabem. Pior do que não saber é fingir que sabe. Quando você finge que sabe, impede um planejamento adequado, impede uma ação coletiva eficaz. Por isso, a expressão não sei é um sinal de absoluta inteligência. Essa é uma regra básica da vida. Quando você está no fundo do poço, a primeira coisa que precisa para sair de lá é parar de cavar. E a pá que continua cavando é o não ao saber. Fingir que sei. Fingir para quem? Não existe auto-engano. Existe uma dificuldade muito grande para nós, seres humanos, realmente pegarmos e falarmos assim: eu não sei, eu não entendo desse assunto. Tem gente que enrola, tenta fingir ali que entende de algum assunto só para não sair como, né? Ah, ele não entende disso, ele não entende das coisas. Mas é algo extremamente inteligente para quer dizer: não, eu realmente não tenho conhecimento sobre esse assunto. Porque além de não ser algo bonito, fingir que sabe de alguma coisa, não está ali falando e falando, sem ter base nenhuma, ninguém tá caindo no papo. Só tu tá acreditando que tu sabe. Só tu tá achando que alguém tá acreditando, né? Que tu sabe, porque tu não sabe do que tu tá falando. E as pessoas pensam, né, que não saber de alguma coisa é sinal de que a pessoa não tem inteligência. Mas, na verdade, a inteligência, ela fala de vários aspectos, não só sobre saber sobre um determinado assunto. Existem muitos assuntos que podem tornar uma pessoa inteligente. Existem muitas coisas que podem tornar uma pessoa inteligente. E outra coisa, existem muitos assuntos, existem muitas temáticas para uma pessoa poder saber de tudo. Ninguém é um Google para saber de absolutamente tudo. Então, como foi dito, é extremamente inteligente dizer eu não sei. Reconhecer que não sabe. Como disse uma vez Sócrates, tudo que sei é que nada sei. E é isso. É saber reconhecer. Porque essa é a maior sabedoria que a gente pode ter. O livro de hoje é Ponte para a Terabitia, de Catherine Patterson. Ele foi lançado há bastante tempo, assim, se a gente parar para pensar, na maior parte dos livros que eu vim trazendo. Ele foi lançado em 1977. Ele já tem um filme, uma adaptação. Então ele é, às vezes as pessoas conhecem mais ele até pelo filme, né? Então ele é bem conhecido assim, mas mais pelo filme do que pelo livro. Eu mesma não sabia que tinha um livro, descobri recentemente, achei que era só um filme. Esse livro, ele foi lançado nos Estados Unidos, então a língua original dele
é em inglês e ele já teve algumas edições que foram realizadas. Tanto é que ele foi lançado antes da reforma, de 2008 da língua portuguesa, então algumas acentuações tiveram que ser mudadas, várias coisas, né? Dessa vez eu não estou aqui com um exemplar específico. Por quê? Ele não é meu. Eu não tinha ele em casa para ler. Eu estava na biblioteca da minha escola, olhando assim uns livros, e de repente eu enxerguei a Ponte para Terabit. E aí que eu descobri que tinha livro. E eu peguei e li. E agora, neste momento, não estou com ele para poder mostrar, mas tem uma imagem aqui mostrando ele. Vamos à história de fato? A personagem principal de Ponte para Terabithia é um menino chamado Jesse, que adora desenhar. Ele estava no momento de férias ainda e estava treinando para ser o menino mais rápido de toda a escola. Por quê? No recreio, no intervalo das aulas dele, os meninos se juntavam num canto e faziam uma bateria de corrida, como eles chamavam, em que eles colocavam em uma posição, tinha mais ou menos quatro meninos, de uma vez tinha uma marcação, eles tinham que correr até lá e quem chegasse primeiro ganhava uma das corridas até que chegasse a final. E ele se tornaria, então, o mais rápido de todos os meninos do colégio. E ele estava treinando para isso, porque ele queria muito ganhar, ele tinha ganhado só uma vez e já tinha sido algo que trouxe muita glória a ele, porque era algo que os meninos realmente respeitavam, esse cargo do menino mais rápido. E ele estava treinando, ele treinava todos os dias, acordava cedo, ordenhava a vaca que eles tinham lá no sítio, que a família dele tinha, e ia correr. Numa dessas corridas, ele enxergou uma menina que ele não conhecia. Sabia que tinha gente se mudando para casa que ficava perto da dele, que ele morava num terreno bem isolado, né? E uma casa ficava ali por perto. E ele sabia que estavam se mudando, então ele presumiu que ela estava vindo juntamente com as pessoas que chegaram ali. Mas ele não conhecia ela, não fazia noção de quem era aquela menina. E ele até estranhou muito ela, porque ela tinha cabelos curtos, usava calça, e nessa época em que se passa o livro, que é mais ou menos a época em que foi escrito, não era muito comum ter, né, meninas, ainda mais tão jovens, que eles tinham mais ou menos 11, 12 anos, de cabelo curto, bem curtinho mesmo, de calças, não era tão comum. Então ele estranhou a figura dela, e foi uma impressão muito marcante que teve a ele que ela não seguia aqueles padrões que se esperava de uma menina. Aí as aulas voltam, depois de um tempo, e ele encontra essa menina lá dentro da sala de aula. Ele descobre que ela vai ser colega dele. Então ele fica só pensando, né, o que que as pessoas estão achando dela, né, que as pessoas vão estranhar ela, porque ela era realmente diferente das outras pessoas, não só por esses aspectos, mas porque ela se portava de uma maneira diferente. Como ele via que ela era diferente e um pouco aos olhos dele esquisita, ele não queria ser amigo dela. E ele também não queria ser amigo de uma menina, porque não falavam boas coisas de quem era amigo, um menino que era amigo de meninas. Então, ele falou: não, não vou ser amigo dela, não tenho vontade, não serei, não gosto dela. Ele não ia muito com a cara dela. Aí, nesse mesmo dia, a menina chamada Leslie, né? O nome dela era Leslie, ele descobriu, quis participar da corrida que os meninos sempre faziam. Só que aquela corrida era só dos meninos, eles não deixavam nenhuma menina participar. As meninas tinham lá o parquinho, as conversas, mas eles tinham a corrida. Só que o Jess falou: não, ela pode participar sim, por mim ela pode. E ele defendeu ela, que ela devia participar sim. Eles estavam dizendo: não, menina não pode participar. E ele, por algum motivo, pensou: vocês estão com medo de perder pra menina? Ele pensou que ele devia defender ela, por algum motivo. E ela participou e ganhou. Ela se tornou a mais rápida de todo o colégio. Aí foram passando os dias, eles até conversaram um pouco. Ela sentava às vezes do lado dele no ônibus, e tentava se aproximar, mas ele não estava dando muita trégua pra ela, não, tava dando muita abertura pra ela, não, porque ele não queria. E aí ela começou a participar todos os dias da corrida.
E ninguém tava gostando disso, ninguém queria que ela participasse. Então os meninos acabaram retirando essa corrida. Realmente acabaram com a corrida, né? Não tinha mais a corrida, porque não tinha graça, eles sempre perdiam, era sempre ela que ganhava, eles não queriam que ela estivesse ali. Então, acabaram com a corrida e com o divertimento de muitos deles. Eles tiveram que arranjar outras coisas para fazer. O tempo passou e o Jess percebeu que ele poderia ser amigo da Leslie. Ela era uma pessoa legal, ela era uma pessoa inteligente, ela era uma pessoa muito criativa. Então, ele começou a conhecer um pouco mais dela e realmente entendeu que ele não precisava se prender naquela ideia que ele tinha dela e que ele podia conhecer a verdadeira Leslie. E foi isso que ele fez. Eles começaram a conversar, ele foi brincar com ela em algumas ocasiões, e ela até mandou para a irmãzinha do Jesse bonequinhas de papel. Então eles começaram a se aproximar. E aí eles descobriram que eles podiam usar a imaginação deles para criar algo que seria somente deles, que era a Terabitia, a terra de Terabitia. Existia um pequeno córrego em um canto lá do terreno enorme que tinha, um córrego e um barranco que levava a um outro lugar. E também tinha uma floresta ali por perto e uma corda de pendurado em cima deste buraco ali onde ficava o córrego. E eles um dia decidiram atravessar, foram para aquele lado e decidiram que aquela outra terra se chamaria Terabitia, o reino de Terabitia, e que eles seriam rei e rainha de lá. Então, eles criaram na imaginação deles um lugar mágico onde eles poderiam viver uma vida que não era real, mas que supriria algumas necessidades que eles tinham e alguns desejos que eles tinham e que não poderiam realizar fora de lá. Ter esse grande poder realmente de escolha, ser poderosos no sentido de poder enfrentar monstros, coisas que não aconteciam do outro lado daquele córrego no mundo real. Existiram vários momentos muito bonitos durante essas travessias para Terabitia, em que eles enfrentaram monstros, enfrentaram inimigos, eles falavam com uma linguagem assim, bem de rei, rainha, tudo para realmente se encaixar naquele lugar, para realmente adentrar na atmosfera daquele local. Até a floresta que ficava ali era uma floresta sagrada para eles, que eles só iam em ocasiões de muita felicidade ou muita tristeza. Então, era realmente uma terra encantada para eles. E várias situações acontecem naquela terra. Já do outro lado do córrego, eles enfrentam uma menina, ou melhor, uma situação com uma menina que fazia bullying com todo mundo, que era má com todo mundo. Ela não gostava muito deles, não gostava de ninguém, na verdade, começou a implicar um pouco mais com eles, e eles decidiram se vingar, pensaram um plano, o que eles poderiam fazer. Decidiram que eu fingi que era um menino que ela gostava, por meio de uma carta, e entregar para ela se encontrar com ele, fazer ela perder o ônibus de ir para casa e ficar muito chateada com o fato de que não era verdade, o menino não gostava dela. E assim fizeram. Depois disso, aquela menina não ficou mais tão má, ela ficou bem quieta no canto dela, ficou muito mal. E eles até, mais o Jesse do que a Leslie, até ficou com um pouco de pena da menina. E eles foram, assim, desenvolvendo vários momentos em que a amizade deles se aprofundava cada vez mais, se tornava mais forte. Só que, né, foi se passando ali o tempo, eles cada vez mais próximos. Acontece algo que ninguém esperava. Um dia, o Jess estava em casa e ele recebe um telefonema da professora de música dele, a qual ele gostava muito, chamando para ir ao museu de arte, porque o Jess gostava muito de arte, gostava muito de desenhar. E ele foi até lá. Foi até o museu com ela, ela foi buscar ele. Quando o Jesse voltou, a mãe dele estava desesperada, ele avisou ela enquanto ela estava dormindo, meio dormindo, meio acordada, que ele iria sair. E
Claro, ela não sabia disso porque ela não estava completamente acordada. Estava desesperada quando ele voltou. Chorava, chorava, chorava e ai, meu Deus, você tá vivo. O que aconteceu foi que a melhor amiga dele, a Leslie, tentando atravessar para outro lado de Terabithia, do outro lado do córrego para Terabithia, acabou caindo naquele córrego e ele estava cheio de água, porque tinha chovido muito na noite anterior e nas outras noites. E ela acabou morrendo. E aí, nesse momento do livro praticamente final, retrata uma visão do Jesse que é muito injusto dela ter partido, que ele fica muito mal e ele tem uma dificuldade muito grande de aceitar que ela se foi e de ver que as pessoas não conheciam a verdadeira Leslie, que ele via uma Leslie que mais ninguém via, e que jamais ela poderia mostrar para as pessoas que ela não era aquela que eles imaginavam, porque ela não estaria mais ali para isso. Então ele fica muito mal. E ele não aceita, ele não aceita. Ele é uma criança, já tem uma dificuldade maior para processar essas coisas, para entender essas coisas. E não aceita, porque ela era a melhor e única amiga dele. A melhor, a verdadeira. E assim termina A Ponte para a Terabithia. É um livro muito leve, em sua grande maioria, mas tem um final muito profundo, um final muito triste, mas realista, porque a vida é assim. Às vezes as coisas estão indo muito bem e de repente tudo se acaba quando a gente menos espera. Além de um livro de fantasia, além de um livro sobre amizade, sobre uh, perda, ele é um livro sobre se conhecer e sobre se encontrar. Porque Jess fala que foi Leslie que fez ele encontrar a si próprio. Foi ela que fez com que ele descobrisse quem ele realmente era, ele se tornar completo por um certo momento. Então, essa amizade com ela também é um momento de autodescoberta para ele, de entender quem ele realmente é e o que ele pode fazer no mundo, o que que ele pode ser. Então, ele é um livro muito bonito porque ele conta uma história na visão de uma criança. É uma visão muito pura das coisas, em grande parte, em sua grande maioria, tirando os momentos que eles estão zoando com outras pessoas. São momentos, é um livro muito inocente. É um livro realmente na visão de uma criança. E eu acho que é isso que traz uma profundidade tão grande pro final do momento da perda da amiga. Porque tem toda a inocência de não, ela não morreu. Ele entra em negação quando isso acontece. E não é uma negação no sentido de, isso não pode ter acontecido, isso não pode. É no sentido de, não, isso realmente não aconteceu. Ele esquece de um dia para o outro, porque ele estava com uma dificuldade tão grande de acreditar naquilo que o cérebro dele simplesmente fez ele acreditar que aquilo não tinha acontecido e tinha sido só um sonho. Então, é uma passagem do livro muito difícil de ler, mas que retrata realmente como é o luto para uma criança. Porque não é algo fácil para ninguém, mas uma criança tem uma dificuldade maior de entender todo esse processo. É um livro que vale muito a pena ler, de verdade. E apesar do spoiler, apesar de saber como acaba, toda a trajetória dele é importante. Então, vale realmente a pena ler ele em sua integridade. A escolha óbvia para os personagens que inspiram de hoje seria o Jess, porque afinal ele é o personagem principal, a gente está lendo o livro na perspectiva dele. Só que a minha escolha, quem eu acho que devemos falar sobre, é a Leslie. Não só pelas características dela, mas porque se Jess existisse na vida real, seria isso que ele iria querer. Porque ele ia querer que ela fosse vista. Porque ela merecia ser vista e merece ser vista. A Leslie era uma menina muito sensível. Não sensível no sentido de uma pessoa fez algo ruim para ela e ela fica muito mais triste, mas sensível no sentido de que ela percebia muitas coisas na vida,
sem as palavras. Ela tinha essa sensibilidade para as coisas. Ela era uma menina muito inteligente. Ela sabia de muitas coisas sobre diversos aspectos da vida. Ela era uma criança muito madura. Ela sabia lidar muito bem com problemas, mesmo sendo muito jovem, muito nova. Ela era muito doce. Ela chegou na vida do Jazz para mostrar um amor de uma forma que ele ainda não conhecia. Porque ele era o único menino da família, tirando o pai, né? Então ele não conhecia aquele amor do jeito que ela trouxe para ele, que era um amor fraternal, que eles eram como irmãos, e muito natural, algo que ele não tinha. E além disso, ela era uma menina muito criativa, criava histórias, criava contextos malucos, criava personagens, criava um monte de coisa. A mente dela estava sempre pensando, sempre pensando. Então, a Leslie nos ensina que, independentemente de idade, de local que a gente vive, de quem nós sejamos, é importante sempre lembrar de usar, de despertar a nossa imaginação e jamais esquecermos de sonhar. No Conselhos Literários de hoje, vou falar sobre aqueles momentos que nós não sabemos mais o que ler. Seja porque eu não entendo o tipo de livro que eu gosto, eu não tenho mais ideia de livro, não sei, eu leio os títulos e nada me agrada. Tô naquele momento da chamada ressaca literária. Eu li um livro muito bom, ou li um livro muito ruim, e não consigo mais ler nenhum livro, porque eu começo a ler e já não aguento mais, porque aquela história, por algum motivo, não quer sair de mim. Uma das coisas que se pode fazer é decidir, né, se eu quiser ler, né, é decidir um autor, por exemplo, eu vou ler Paulo Pimenta, decidir um autor e ler os livros desse autor, ler um livro específico desse autor. Seja porque, eu já li um livro da Paula Pimenta, então eu vou ler outro para ver se eu gosto. Ou seja, para simplesmente conhecer daqui a pouco um gênero de livros diferente, como por exemplo, eu não leio muitos livros de mistério, então eu vou atrás de um autor que escreve livros de mistério e vou ler os livros dele. E além disso, interessante para a gente prestigiar outros autores, porque às vezes nos prendemos a alguns autores específicos, autores mais conhecidos, e não conhecemos outros menores, outros que não têm esses nomes tão grandes no sentido de publicidade, no sentido de serem vistos, que a gente não olha para obras que são muito boas também. Então, essa é uma dica. Procure também ler autores e não só ler livros. Conhecer autores e não só conhecer livros. Virando as páginas do nosso episódio, chegamos ao fim da edição de hoje. Mas calma, que daqui a 2 semanas, na terça-feira, às 19 horas, aqui na TV Cidade de Farroupilha, temos nosso próximo episódio. E aqui estão também as redes sociais do programa, para você poder acompanhar o que vai sair e alguns outros conteúdos exclusivos que vão estar lá. Até breve! Obrigada por assistir.